Vamos à Escritura. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Eu vou ler a nova versão transformadora. Mateus capítulo 2, o texto diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Frisar essa expressão, todo o povo de Jerusalém perturbado com Herodes. Reuniu Herodes os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Mas ainda um versículo. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Amém. Até aí. Como eu disse, esse é um texto pós-natal. Nós vemos, e a gente assistiu, inclusive, no filme, essa semana, que Jesus, o relato de Lucas, ele realmente nasceu em Belém, mas quando ele chegou em Belém, a cidade estava cheia por conta do recenseamento que o imperador tinha ordenado, e então Maria e José tiveram que se acomodar. Aonde? Eles tiveram que se acomodar na estrebaria, ou seja, no lugar onde se guardavam os animais. Então, o relato de Lucas vai dizer que Jesus nasceu, de fato, a hora que Jesus nasceu foi numa estrebaria e que, inclusive, o sinal dado aos pastores é que eles veriam um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, que é onde os animais comem. Muito bem. Chegamos no relato de Mateus e vemos que agora há aqui uns sábios. E esses sábios vêm para adorar o rei dos judeus. E o texto diz que eles encontram Jesus aonde? No verso 11, ao entrar na casa. Ou seja, os sábios não estão encontrando Jesus na estrebaria. Ok? Que ela foi uma situação emergencial, mas Jesus
né, José não comprou a estrebaria e fez a estrebaria sua casa. Né? Depois ele arrumou um canto, assim que abriu o lugar, o que é, né, bem pertinente, e acomodou a família então lá, para que tudo acontecesse, enfim, como deveria ser em seguida. Bem, a Bíblia também não fala, como diz a tradição, que eram 3 os sábios. A Bíblia diz que eles eram alguns. Quantos? Não sabemos. Os nomes deles? Também não sabemos. Tem gente que se arrisca aí com alguns nomes, mas o texto bíblico não nos dá essas informações. Bem, temos aqui então um relato pós-natal. Jesus já nasceu e vemos algumas pessoas vindo honrá-lo. O texto que nós lemos hoje nos conta a história a partir da perspectiva de um judeu contando sobre o rei dos judeus para os judeus. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do rei. É Mateus dizendo para o seu próprio povo, aquele que nós esperávamos, de fato chegou. O tema que nós abordamos aos quartos domingos tem a ver com unidade. Nesse ano todo, hoje é o último domingo do ano de 2025, ao longo do ano, o tema que nós escolhemos como igreja para tratar foi fazer Cristo conhecido. Esse foi o nosso tema. E no quarto domingo a gente fala sobre Cristo nos une nele. O que esse texto que nós lemos tem a ver com unidade em Cristo? Vamos chegar lá. A gente está muito acostumado, dentro da nossa vida diária, a ver essa luta do bem contra o mal. É ou não é? A gente vê muito isso. A cultura nos traz isso, enfim, o bem contra o mal. Eu decidi, junto com o Andrew, né, a gente está numa luta nossa, né, de assistir os 13 filmes da franquia Star Wars, né, agora, nos próximos dias. São 13 os filmes, os longas, tá certo? São 13. A gente está se propondo a assistir, a gente assistiu alguns. E o que a gente vai ver? Alguém aqui já assistiu Star Wars também? Alguém aqui? Alguns, né? Depois que eu entendi que o Max Lucado gosta de Star Wars, eu fiquei tranquilaço de assistir, viu? Max Lucado tem um livro dele, o Café com os Anjos. Excelente leitura. Café com os Anjos, do Max Lucado. E lá tem um anjo que curte Star Wars, viu? Então fica aí para... Viu, Marlon? Leia o livro que você vai gostar. Enfim. Na série Star Wars você vai ter essa situação há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante da nossa, da briga, da luta do bem contra o mal, os Jedi que lutam contra os Sith. E o pau quebra, né? Espadas azuis contra espadas vermelhas. A gente também vai ver isso, outro contexto, né, que vale muito a pena maratonar, no Senhor dos Anéis, do Tolkien, que também tem, né, esse dualismo, bem contra o mal. Como diriam os filósofos, as virtudes, ou a virtude contra o vício, o bem contra o mal. E a gente está muito acostumado, dentro da nossa cultura e do nosso dia a dia, a ver essa briga do bem contra o mal. E nós ficamos muito tentados, às vezes, a pensar que o Evangelho, ou que a vida cristã se trata de uma luta do bem contra o mal. Que Deus é o bem, então Deus está do lado dos Jedi, né? Deus está do lado, né, dos pé grande,
né, enfim, do pessoal lá que tá caminhando, né, até chegar na montanha com o anel, né, e que o diabo, então, é o Sith, né, ou então o Morgor, né, enfim, aquele negócio todo. A gente fica pensando assim. Só que o evangelho não é uma luta do bem contra o mal. É certo que Deus é bom e Deus é santo. E Deus é a expressão do que há de bem e de bom no universo. Agora, Deus não está em busca só de juntar pessoas que são do bem e aí está tudo certo. Deus não está em busca de formar o exército do bem. Não. Deus, quando nos criou, queria ter vida, comunhão, intimidade com a gente. Deus queria que nós, suas criaturas, expressássemos quem Ele é por meio da nossa vida diária. E a isso se dá o nome de adoração, reconhecimento de que Deus é o ser supremo e que a minha vida, a sua vida, tem a Ele como centro de tudo. É isso que Deus realmente está em busca. Por consequência, esses que se unem a Deus se unem ao bem. Mas muito além do que juntar gente para o bem, Deus está nos trazendo de volta para Ele, nós que nos rebelamos contra Ele e começamos a adorar a nós mesmos, começamos a adorar as nossas vontades e, por consequência, nos juntamos ao mal. Deus está nos buscando de volta para que possamos adorá-lo. Aliás, essa é a grande cena linda de se ver no livro do Apocalipse, no capítulo 7, quando uma multidão que não se pode contar está diante do trono de Deus em adoração. Não é só gente fazendo bem, é gente que está diante de Deus para adorá-lo. Gente de todo povo, tribo, língua e nação, que estão dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. É isso que Deus está querendo. Bem, nesse processo, na nossa vida diária, a gente vai encontrar personagens como esses que nós vimos aqui. Então, você vai perceber pessoas, e eu espero que você seja uma delas, que querem adorar a Deus, querem adorar o Deus Salvador, querem adorar ao Deus que salva e traz de volta para si a humanidade que Ele criou. Tem gente que quer adorar a Deus, e gente que você menos espera, e tomara que você seja um desses. Tem gente aqui que quer adorar a Deus? Tem? Opa! Então segura aí. Tem gente que quer adorar a Deus e vai fazer coisas absurdas para que isso aconteça. Gente que vai sair do Oriente, atrás de uma estrela, cruzar um deserto quente, dias, noites, caravana, sei lá. Gente que está em busca de adorar, e quem está em busca de adorar não conhece limites. Quem está em busca de adorar, quer adorar e vai adorar. Gente que quer colocar Jesus no centro da vida, Deus no centro da existência, esses vão fazer, vão buscar o caminho de fazer, custe o que custar. Vou perguntar mais uma vez, tem alguém aqui
que está nesse time? Tem alguém aqui que está nesse time? Opa, glória a Deus. Mas tem também aqui na história gente que é do bem, mas não quer se envolver com a adoração. Opa! Nem todo mundo que é do bem quer adorar? Pois é. Pasme você, que o texto fala de pessoas, e na leitura eu fiz questão de frisar que Jerusalém inteira, né, imagina você que, está no versículo 3, que chega essa caravana do Oriente, sabe Deus de onde? Chega esse pessoal em Jerusalém, uma caravana inteira. Entra na cidade e diz: nós viemos adorar o rei dos judeus que nasceu. Herodes fica perturbado e a Bíblia diz no verso 3 que a cidade inteira está perturbada. Herodes chama os sábios dali, os entendidos nas Escrituras, e pergunta: onde vai nascer o Messias? E eles dizem: o Messias vai nascer em Belém da Judéia, Belém de Judá. Os consultados sabem que é em Belém de Judá. O povo está ouvindo dizer que esse pessoal veio adorar e que está indo para Belém de Judá. No entanto, quem é que vai para Belém de Judá? Quem vai para Belém de Judá? Os sábios que vieram do Oriente. E o resto? E os mestres da lei que foram consultados? E o povo que estava na cidade perturbado com os acontecimentos? Tudo gente esperando a hora que o Messias chegaria. Todos eles ansiosos pela vinda do rei dos judeus. Todo mundo gente do bem, que na hora que sabe aonde Deus está, não vai lá. Mas é do bem, é gente boa, é gente que tem esperança, é gente que quer o melhor. Ser do bem não significa ser adorador. Ser do bem é uma virtude, por que não? Mas não te traz para perto de Deus. Não traz o ser humano para perto de Deus. Tem um outro tipo aqui que é aquele que se opõe à adoração e, por consequência, aos adoradores. Quem é aqui o símbolo disso é o sistema de Herodes. Porque Herodes, quem conhece um pouquinho de história bíblica aqui, sabe que ele não é judeu, ele é da linhagem do irmão de Israel, Esaú, ele é idumeu, ele é edomita. Ele é dos filhos de Esaú e ele está reinando sobre Israel. Ele sabe que os israelitas têm uma promessa numa profecia. Ele pergunta para os estudiosos da época aonde que deveria nascer o Messias. Eles dizem em Belém de Judá, em Belém da Judéia. E o que Herodes faz em seguida é: eu vou parar a adoração. Porque o que eu tenho não pode parar. O meu sistema precisa continuar acontecendo. E tem gente do bem,
servindo ao sistema, que não percebe que o sistema quer calar a adoração. Às vezes, os próprios adoradores, como vimos no texto, não percebem que ao sistema não interessa o Deus que é adorado, porque o sistema quer ser adorado. A Bíblia vai dizer que o mundo está imerso, envolvido no maligno. E o mundo se opõe aos adoradores, não por causa dos adoradores, mas por causa daquele que é o centro da adoração. E Jesus falou sobre isso mais tarde. Já crescido, homem formado, ele disse: se me rejeitaram, vão rejeitar vocês. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. O problema não está em vocês. O problema é que o mundo rejeita a mim, palavras de Jesus. Adoradores indiferentes do bem, o sistema que se opõe, e finalmente, a gente vê aqui um movimento sobrenatural, acima do natural. Nós vemos aqui anjos que conversam com José, que conversam com os sábios. Nós vemos um movimento divino cósmico para que o reino de Deus seja implantado e a adoração aconteça. Existe, para cima do que é o natural, uma realidade sobrenatural que atua em favor dos que querem adorar. Deixa eu te dizer, se você é adorador, você tem aliados sobrenaturais para que você possa adorar. Se o sistema se opõe a você e é natural que o faça, não se preocupe. Existem seres, pessoas, que estão trabalhando, seres ministradores, que trabalham em prol daqueles que vão herdar a salvação. Deus está agindo de forma sobrenatural para que você continue no seu propósito de vida de adorador, de ter Cristo no centro da sua vida. Que coisa boa, né, saber? O escritor aos Hebreus fala disso, né, dos anjos. Os anjos são seres ministradores que trabalham em prol daqueles que vão herdar a salvação. Então, nesse mundo todo aí, nós temos, eu vou repetir para ficar fácil, para todo mundo entender. Primeiro, nós temos adoradores. Gente que quer ter Deus no centro da sua vida. Gente que quer ter relacionamento pessoal com Deus e diz: o Senhor reina em mim e que o mundo veja quem tu és por meio da minha vida. Esses são os que adoram. 2, tem o pessoal do bem que não é adorador. Eles querem coisas boas, eles querem a paz mundial, eles querem que todo mundo se dê bem, eles querem contas pagas, saúde para todo mundo, alegria, né? Chester assado no Natal com rabanadas e tudo mais, mas adoração não. Esse negócio de entregar a vida para Jesus, para ele ser o centro, isso é pesado demais. Temos também o sistema que se opõe à adoração, o sistema que trabalha contra a adoração e contra Deus. E temos o agir divino, que trabalha em prol daqueles que querem adorar. Todo mundo entendeu isso? Muito bem. Agora, quem é o centro da história?
Jesus. O centro da história é Jesus. E nós que somos, ou que queremos viver como aqueles que adoram a Jesus, precisamos perceber algumas coisas entre nós, para que isso aconteça. Porque não é só colocar tudo nas costas de Deus e dizer, ó Deus, já que interessa ao Senhor que a gente te adore, carrega a gente nas costas. Veja bem, Deus nos criou e quem se rebelou fomos nós. Ele pagou o preço pela nossa redenção para que pudéssemos voltar para Ele. E nós temos trabalho de casa para fazer também. É por isso que a gente diz que Cristo nos une nele. É que o centro de tudo é Cristo. Primeiro de tudo, quando você vê esse pessoal vindo de longe, quem quer adorar, veio de longe, eles vieram em busca de uma pessoa. Presta atenção, eu vou falar de novo. Os sábios que vieram do Oriente estão vindo em busca de uma pessoa. Eles não estão buscando um lugar. O destino é uma pessoa. Talvez eles até pensassem, ou alguém pudesse até dizer, que eles vão chegar em Jerusalém. O destino era Jerusalém. Acontece que eles chegam em Jerusalém e perguntam, onde está o rei dos judeus nascido? Nós viemos para adorá-lo. O centro é Jesus. O destino que eles tinham em comum era Jesus. O que os unia na tarefa, o que os unia nesse grande empreendimento era Jesus. E eu e você precisamos entender que Deus nos deu uns aos outros para que a gente se ajude a achar o nosso destino. Porque se o meu destino é Jesus, e eu quero muito ir até Jesus, tem mais alguém que quer ir até Jesus? Gente, o negócio é complicado. Ir até Jesus tem o deserto que a gente tem que atravessar, tem as noites frias, tem a falta de água, tem essa incerteza de que a gente não sabe bem para onde que a gente está indo. E aí, um ajuda o outro, um incentiva o outro, um apoia o outro, um dá força para o outro, e quando um fala, acho que eu vou voltar para casa, o outro diz, mas agora que você já rodou 7 dias no deserto, você vai voltar? Não é possível. Não, agora a gente vai até o fim. E aí ele fala, é mesmo, né? Vamos até o fim. No dia seguinte, é o outro que está lá. Ah, rapaz, eu já estou ficando cansado demais, esse negócio aqui está muito esquisito. E aí esse que ontem foi fortalecido, ele diz hoje para ele, rapaz, a gente já rodou, hoje é o 8º dia. Então a gente precisa uns dos outros. E o nome disso é edificação. Deus nos dá uns aos outros para que na nossa trajetória de buscar o destino que é Ele, a gente se apoie, a gente se ajude, a gente se fortaleça, a gente se abrace para dizer, a gente vai fazer isso juntos. Irmãs e irmãos, Jesus nunca chamou Rambo para ser seguidor dele. Rambo, alguém já viu Rambo aqui? Alguns vão revelar a sua idade. Quem já assistiu Rambo aqui? Então, pois é. Alguns estão revelando sua idade. Rambo é um cara que luta sozinho. Amarra a fita na cabeça, bota um fuzil nas costas e um arco e flecha capaz de cortar um projétil no meio. Que é o que acontece, não é possível. Quando ele estica lá e o cara atira nele ao mesmo tempo, então o projétil do outro foi partido. Enfim. O arco e flecha do Rambo é muito doido, Então, o Rambo luta só, invade só, faz tudo só. Mas Jesus,
Quando ele começa a chamar os seus discípulos, ele já chega entrando num barco onde tem 2. E depois vai onde tem mais 2. E depois vai chamando mais gente até que forma um grande grupo no qual ele escolhe 12. Por quê? Porque nessa nossa caminhada em busca da adoração, ele nos dá uns aos outros para que a gente se fortaleça, para que a gente se edifique, para que a gente fale entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor com alegria no coração, para que a gente possa trocar entre nós as palavras de sabedoria, a palavra do conhecimento, o dom da fé, as curas divinas, as maravilhas que podem acontecer, a profecia, a interpretação das línguas. Tudo isso ele nos dá uns aos outros para que a gente possa se edificar e dizer: vamos embora, gente. Embora que a salvação seja individual, essa caminhada é coletiva. Eu preciso de você para chegar até o meu destino. E você precisa de quem está atrás de você. Porque quem está do seu lado, você talvez já saiba disso. Mas quem está atrás de você, você também precisa dele e dela. Por isso que nós somos unidos em Cristo. É a edificação que precisa acontecer entre nós. Portanto, você que está terminando 2025, meio sem saber o que você está fazendo na igreja, será que eu sou importante? Será? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente aqui que todo mundo precisa de você. Todo mundo aqui precisa de você. Todo mundo precisa, de alguma forma, da sua contribuição na edificação e na jornada até o nosso destino de viver uma adoração perfeita a Jesus. Segundo, quando eles chegam, eles entram na casa, não é isso mesmo? Se prostram e o adoram. Temos aqui uma demonstração de algo que o pessoal hoje está meio perdido, né, quando a gente fala desse assunto, que é a adoração coletiva. Adoração coletiva é: todo mundo adora junto. Eu não sei quantos eles eram, vou falar de novo. Vamos assumir aí que tivesse aí uns, que fosse 3, que fosse 5, mas não era um só. Todo mundo que chega lá, que fosse 7, que fosse 10. Quando eles chegam, eles fazem o quê? Se prostram e adoram juntos. Por que não adorou um de cada vez? Por que não acontece aquilo de que a minha adoração eu faço no meu quarto? A minha prostração diante de Deus, eu faço sozinho e ninguém mais vê, isso é entre eu e Deus. Por que para Deus interessa que a gente adore junto? Ou, recado para quem gosta de assistir culto de casa, a adoração também tem que ser coletiva. Sua vida é de adoração, precisa ser. Mas existe um negócio de adoração coletiva que também precisa acontecer entre nós, agrada a Deus e Deus quer receber. Um reconhecimento coletivo. Um reconhecimento de um conjunto de pessoas, de que Ele reina, de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Salvador, e de que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e isso sendo feito por muita gente ao mesmo tempo. Ele gosta disso. Por que Ele gosta disso? Bem, primeiro porque Ele é Deus, Ele pode querer o que Ele quer, certo? Mas tem uma coisa importante, é que Deus não nos criou
para vivermos como ilhas. Deus gosta de receber a adoração do seu povo. Deus gosta de ver a gente junto, porque isso faz bem para nós também. Porque eu, quando vejo você dizer, Ele é o Senhor da minha vida, isso me alegra. Porque não é só eu que me rendi a Ele como Senhor, tem mais alguém ali, com mãos rendidas, coração aberto, dizendo, Ele é o meu Senhor, e o outro está do lado de lá, em prantos, mas com um sorriso nos lábios para dizer, eu não merecia, mas Ele me salvou, a minha vida é dEle. Como isso mexe com a minha fé, como isso mexe com o meu compromisso, e isso vai mexer com o seu compromisso, e com o compromisso do outro, e enquanto Deus recebe, e a glória dEle se manifesta entre nós na adoração coletiva, o nosso coração também se alegra de ver a obra de Deus sendo realizada em tantas outras vidas, além da minha. É para isso que a gente cultua, gente. A gente não vem para a igreja para receber bênção. Vou dizer de novo. Os pastores desse Ministério Novo Dia, já ouviram isso mais de uma vez. Nos nossos cultos não tem essa conversa no começo do culto, ao subirmos no púlpito e dizer quem veio aqui para receber bênção. Nós não fomos chamados para vir aqui para receber bênção. Nós fomos convocados nesse lugar, para vir a esse lugar, para dar honra, glória, louvor e adoração coletiva àquele que vive e reina para todo sempre, e que é Senhor sobre todos nós, sobre o nosso coração e sobre tudo. E por que fazemos isso? Ele nos abençoa, porque Ele sim é bom e se agrada e se alegra e galardoa aqueles que o buscam. Mas é bom demais ver você aqui hoje dizendo, Ele mudou minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Será que tem alguém aqui que consegue dizer aqui bem alto assim, levantar a mão e dizer, Ele é o Senhor da minha vida? Tem alguém aqui que consegue fazer isso? Peraí. Eu queria que você fizesse de novo, mas que você visse outras pessoas que estão fazendo junto. Para você ver o tanto de gente que está fazendo isso. Será que a gente consegue... Vamos de novo. Fala umas 3 vezes assim, para dar tempo de mais alguém ver que Ele é Senhor da sua vida também. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Olha aí, gente. Você não está sozinho, não. Ele não é Senhor só sobre você, não. E se você acha que o mundo está indo de mal a pior, pode até estar indo, mas que Ele está reinando, está. Que Ele está transformando, está. Que Ele governa, Ele está. Que Ele está transformando vidas, está. Que Ele está imperando e fazendo muita gente feliz. Nesse ambiente, Ele está sim. Glória ao nome dEle. Ele é o centro. Ele é o centro. Por isso que eu preciso ver você dizer que Ele é o Senhor da sua vida. Porque tem hora que eu acho que vai tudo acabar. Tem hora que dá vontade de desistir e falar assim que eu quero mais é ver o mar pegar fogo para eu comer peixe assado. Aí eu olho você dizendo que Ele é o Senhor da sua vida e eu digo, tem nada perdido não, Ele está reinando. Que bênção, que alegria, que transformação. Está dando certo, gente. Tem gente aí que só quer saber de fazer o bem, tem gente que é do bem, gente que não quer adorar, e o pessoal fala, deixa do jeito que está, rapaz, deixa Herodes aí. Deixa Herodes reinando. Mexe com isso não. Larga o cara, deixa ele fazer o que ele quiser. Não, eu vou adorar. Eu vou adorar porque eu estou vendo o outro ainda ali, ó.
Tem outro ali que está dizendo que ele é Senhor, estou indo atrás dele, ó. E já tem um outro lá na frente que chegou primeiro, eu vou correr para chegar antes desse outro aqui, porque eu quero dizer que ele reina. Eu quero dizer que eu acredito que Ele é o Senhor sim, e Ele vai mudar tudo. Ele está transformando todas as coisas, já mudou minha vida, e olha só o tanto de coisa que está acontecendo, olha só quanta gente está sendo transformada. Obrigado. Aí o verso 11 vai dizer: eles entraram em casa, prostraram-se, adoraram, e então, prostraram-se, adoraram, e então, abriram os seus tesouros. Eu gosto dessa versão por causa disso. Eles abriram os seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Muita calma nessa hora. A adoração é essa entrega da minha vida toda. Como eu já me dispus a entregar minha vida toda e dizer que Ele reina, Ele é o Senhor sobre tudo, então eu abro os meus tesouros. E aqui, gente, eles tinham, porque eram sábios, vindos do Oriente, tinham coisa muito boa. Eles pegam do que eles têm de melhor: ouro, incenso e mirra. Isso aqui vai ajudar Jesus muito. Veja bem, da onde que Jesus era mesmo? Os pais de Jesus eram da onde? Nazaré, né? Galileia. Onde era isso? No fim do mundo. No fim do mundo, lá no lugar dos gentios, um lugar de gente pobre. Vem Maria e José, lá do fim do mundo, para arrumar um recenseamento aqui. E aí, bem, quando eles chegam aqui, não tem lugar na estalagem. Ele nasce numa estrebaria. Depois José consegue uma casa, bota eles lá, aí aparece um anjo. E diz para José: vai embora daqui com o menino e sua mãe, vai para o Egito, fica lá até eu te dizer que é para voltar. Quem paga a conta? Quem paga? Você já experimentou ir daqui no Gerivá? Alguém já foi daqui no Gerivá para almoçar? Pega o carro aqui, pois é, vai lá no Gerivá e volta. Né? Se você for no Gerivá de Abadiânia, né? Você vai andar aí um bocadinho, né? Andar um bocadinho, chega lá, tem que sentar. R$120 o quilo, para comer uma pamonha diferenciada e tal, né? Se for almoçar. E a volta, então tem combustível da ida. E volta e tal, e comer uma pamonha lá no Gerivá. Ainda bem que você tinha dinheiro para fazer isso. É ou não é? Aparece um anjo para José à noite e diz: então, o negócio é o seguinte, você vai embora daqui, de uma casa que não é sua, que você já ralou igual um doido para conseguir pagar, e vai para o Egito e fica lá até eu te dizer, para voltar. Quem paga a conta? Quem paga a conta, Kelly? É você que gerencia. É o Senhor prover. Sabe como é que Ele proveu? Está aqui, ouro, incenso e mirra. Alguém vende o negócio, olha. Tem ouro no negócio. Tem mirra, que é perfume, tem incenso, que pode ser vendido, tem tudo isso. Deus cria as condições para que o reino dele caminhe. Deus cria, não se preocupe com isso. Agora, Deus vai fazer isso por meio de adoradores. Adoradores que abrem os seus tesouros. Aí talvez você diga: mas eu não tenho tesouro, eu não tenho dinheiro. Tudo bem. O que é importante para você? O que você considera tesouro? Que na hora da adoração você abre e diz para Jesus: pega que é
teu? Ou qual é o tesouro que você está sentando em cima do baú e se recusa a abrir? O nome disso é serviço comunitário. Qual é o seu bem mais precioso? Talvez você diga: meu bem mais precioso é meu tempo. Bem, tem coragem de abrir o seu tesouro e presentear Jesus com ele? Talvez você diga: o meu tesouro é essa habilidade que eu tenho para fazer isso aqui. E por que você está sentado em cima do baú e se recusa a dar o que você tem de presente para Jesus? Talvez o seu tesouro mais precioso seja a sua família. E você diz: eu até me entrego para Jesus, mas a minha família, deixa ela aqui. Esse negócio de filho ir para a igreja para tocar, filha querendo ir para o campo missionário, esquece. Minha mulher querendo se envolver com o ministério, de jeito nenhum, aqui não. Senta em cima do baú. Incapaz de abrir o baú, incapaz de abrir o tesouro para presentear Jesus. É por isso que a gente precisa de serviço coletivo. Porque na hora que eu abro o meu baú, para pegar o que é importante para mim e colocar diante do rei para servi-lo, pode ser que alguém fique constrangido de continuar sentado em cima do seu. Quando você decidir entregar o seu tempo precioso para fazer algo a mais para o Senhor, fazer para Ele e servir os irmãos, pode ser que alguém que você nem imagina que está olhando para você, fala: rapaz, agora que ele fez, está difícil de eu não fazer. Pode ser que na hora que você orar e falar: Senhor, minha família é tua, e o Senhor se valha de nós para fazer o que o Senhor quiser, se é ministério transcultural, se é ministério local, se é tocar, se é cantar, se é pregar, se é ensinar, o Senhor se valha do jeito que o Senhor quiser. Pode ser que alguém saia de cima do baú dele para dizer: Senhor, está aqui minha família também. É por isso que a gente precisa fazer coletivamente. A gente abre os nossos baús, uns na frente dos outros, todo mundo abre junto, e expõe os tesouros que tem para presentear aquele que nós adoramos. Compreendeu? Porque o que é tesouro para você pode não ser para mim. Por isso que tem tesouros diferentes aqui. Tem 3 tipos de tesouros. Não sabemos quantos eram os sábios, mas tem 3 tipos de tesouro. Tem ouro, quem pode dar ouro, dá ouro. E quem só tem incenso porque é perfumista? Que dê o incenso. E quem tem o extrato da mirra porque sabe trabalhar com isso? Que dê a mirra. Cada um dá o que tem, cada um dá o que é tesouro para si, mas todo mundo abre os seus baús na frente uns dos outros para dar para o rei aquilo que ele é digno de receber. Porque ele é o centro e ele nos atrai para lá. Ele nos une nele nisso. Entendeu?
E vai ter gente que vai te dizer, gente do bem, será que você realmente precisa abrir mão do seu tesouro? O adorador nem se preocupa em responder. O sistema vai querer confiscar o seu tesouro de você, porque o sistema quer ser adorado. Ele vai querer o seu tempo, ele vai querer sua família, ele vai querer o seu talento, ele vai querer o seu dinheiro, ele vai querer tudo seu. Ele vai querer confiscar para ele e matar a adoração. Mas perceba, tem muita gente em regiões celestiais torcendo para você sair de cima do baú, tirar o baú de cima do camelo, colocar no chão, abrir o baú, abrir o tesouro e dizer, pega, Senhor, porque o presente é para ti. Amém? Me ajudem aqui, jovens. Queria que a gente orasse junto, colocasse o nosso desejo de nos edificarmos mutuamente, de adorarmos mutuamente, de manifestarmos a glória dele em nós mutuamente e de abrirmos os nossos tesouros juntos. Será que a gente pode fazer isso? Senhor, Tu és o centro de tudo. E nós ficamos realmente alegres demais de saber que Tu és o centro. A nossa adoração comunitária é para o Senhor. Nosso desejo de caminhar juntos é por causa do Senhor. Tu és o nosso destino. Estamos unidos no Senhor para ajudar uns aos outros a desfrutarmos do mesmo destino que é a Tua pessoa maravilhosa. Por isso, Senhor, nós abrimos os nossos tesouros agora. Tem gente que está abrindo, Senhor, o tesouro da família. Tem gente que está abrindo o tesouro do tempo. Tem gente que está abrindo o tesouro dos talentos. Tem gente que está abrindo o tesouro da conta bancária. Tem gente que está abrindo o tesouro do conhecimento que tem. Tem gente que está abrindo o tesouro da carreira profissional. Ó Deus, os tesouros estão sendo abertos diante de Ti e presentes estão sendo colocados aos Teus pés. E a gente faz isso junto aqui hoje, a gente faz isso junto aqui agora. A gente não precisa de ano novo para fazer isso. A gente faz diante do Rei que merece a adoração. Recebe os nossos tesouros. Ajuda-nos na caminhada, Tu és o centro, Tu és o centro, que haja edificação entre nós, que a gente não tenha medo de orar pelo outro, que a gente não tenha medo de aconselhar o outro, que a gente não tenha medo de dar palavra de bênção para o outro, que a gente não tenha medo de ministrar a cura divina para o outro, que a gente não tenha medo de socorrer o outro, que a gente não tenha medo de manifestar os Teus dons por meio de nós para abençoar o corpo. Nós Te adoramos. Tu és Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa vida. Não tem ninguém aqui arrependido de ter dado a vida para o Senhor. Olha que coisa linda, Deus. Olha esses corações alegres para dizerem que Tu és Senhor. Que coisa gostosa de viver. Que coisa gostosa de contemplar, de saber que a gente é igreja unida no Senhor. Recebe a honra, a glória, o louvor e toda a adoração do Teu povo. Amém, amém e glória a Deus.